Olá, minhas amadas, graça e paz e boa noite a todas. Mulher Cristã em Ação, estamos aqui para trazer uma reflexão acerca do tema família, que é o que temos trabalhado no mês de maio, no mês da família. E o nosso tema é transformando nosso lar num altar de adoração e intimidade com Deus. O texto bíblico, a divisa, está em João 4:23, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então vamos orar neste momento. Pai Santo, louvamos o Teu nome, te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos que Tua palavra fale aos nossos corações acerca deste tema, acerca da família que o Senhor instituiu, criação Tua, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria para colocar em prática, Senhor, no nosso viver diário. Te agradecemos por tudo, te pedimos por aquelas irmãs que estão ouvindo, que a Tua palavra fale aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de propor às irmãs que pensássemos na família como uma planta. Como uma planta que ela precisa ser plantada, ela precisa ser cuidada e esperamos que ela frutifique, não é? Então, a família criada por Deus tem o papel de Deus, que criou a família, e tem o papel dos integrantes da família, né? Os pais, os filhos, todos os participantes. Como nós podemos colocar em prática o nosso papel? Como podemos entender qual é o papel de Deus, né? Precisamos ter uma leitura da palavra de Deus diária, uma busca através da oração, do Espírito Santo dando entendimento, para que possamos colocar em mente que aquilo que é a vontade de Deus e não o que nós achamos, né? Mas pensando na família, como uma planta, essa é a minha proposta para as irmãs. Então, uma planta ela precisa da semente ser plantada. Então, quem planta, né, essa semente? De acordo com a palavra de Deus aqui em João, gostaria que as irmãs olhassem comigo. João capítulo 1, versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse versículo fala claramente dos filhos que nascem não pela vontade da carne, né? A vontade sexual dos homens, mas pela vontade de Deus. Estes são filhos dele. Essa semente é plantada por ele. Então, quando a gente pensa em família, uma família com intimidade no altar do Senhor, a gente entende que essa família primeiro pertence ao Senhor, que o Senhor já plantou essa semente da palavra da salvação no coração, né? E essa ação, ela é de Deus, é Ele quem faz isso. E a gente costuma falar, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, não é crentinho. A gente precisa realmente fazer todo o trabalho de evangelismo, de cuidar da semente, uma vez plantada, né? A semente quem planta é Deus, mas é o papel dos pais preparar todo esse ambiente. E aí a gente ainda vai falar nisso. Mas vamos pensar que a semente é o Senhor quem planta. A palavra de Deus no coração. O coração é o terreno que precisa estar fértil, não é verdade? Então, o papel dos pais aqui é orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. É muito importante esse papel em clamar ao Senhor, em criar as condições para que nossos filhos tenham esse encontro com o Senhor, sejam resgatados pelo poder da palavra, por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Uma vez plantada essa semente, Deus designa pessoas para cuidar, né? São os pais. Então, o papel dos pais aqui é realmente cuidar, é manter, fazer com que essa semente receba os cuidados necessários como uma plantinha, né?
que recebe água, que recebe luz, o calor, cuidado, aparar as arestas, né? A gente sabe de tudo isso, irmãos, mas muitas vezes a gente não coloca na prática isso. Parece que a gente não está falando nada de novo, e de fato não tá. Mas colocar na prática é o desafio. É o desafio de, como pais, sermos esse exemplo para os filhos, né? E eles olharem para os pais e entenderem que ali há uma verdade, que não há contradição, que de fato há um compromisso, uma vida no altar do Senhor, uma família que busca intimidade com Deus. Isso começa em casa e infelizmente muitos pais acham que é na igreja, começa em casa. Começa com a atitude dos pais em relação aos filhos, né? Como tem sido sua família na sua casa, no seu viver diário. O maior papel que os pais recebem de Deus, né, para o seu filho desde o ventre, é o de ensiná-lo no caminho em que deve andar. Provérbios, né, 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. E amadas, não pensem aqui que tem assim uma taxação desse versículo, né? Não, se eu ensinar, não vai se desviar. Ora, precisamos entender o que é o papel do pai, dos pais e também o papel de Deus, né? Nessa questão aqui, ensina um caminho em que deve andar. É o papel dos pais. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Se essa criança recebeu a semente plantada por Deus, de fato não vai se desviar. O papel dos pais é ensinar no caminho em que deve andar. Não podemos ficar buscando algo que não está sendo dito ou ficar frustrado por uma promessa que não foi feita, quando na verdade a palavra de Deus ela não deixa aqui nesse versículo de que é uma garantia. Amados, a salvação vem do Senhor, não vem dos pais. Esse não é o papel dos pais salvar os filhos. Foi Cristo que morreu na cruz. A gente precisa orar. Antes de ter minha filha, eu sempre falava com Deus em minhas orações: Senhor, minha oração é que o Senhor me dê filhos que sejam teus filhos. E a minha oração é que o Senhor abençoe e que isso se torne uma realidade. O que eu posso fazer? Criar a Isabela nos caminhos do Senhor, ensinando ao deitar, ao levantar, falando da palavra, lembrando a ela, até assistindo os desenhos, eu assisto com ela e digo, olha essa situação aí, o que é que você acha disso? O que é que a palavra de Deus fala acerca do que esses dois fizeram aí? A gente precisa instruir e preparar nossos filhos para o mundo. A gente não vai manter eles na barriga, não vai manter eles dentro de casa, e a gente sabe que muitas vezes até dentro de casa acontece o perigo, acontece as coisas. Então precisamos preparar nossos filhos para o mundo. Eles precisam estar cientes do que falar em situações de festas, de acontecimentos, que a gente sabe que aqui na Bahia tem um bocado, nas escolas elas proporcionam. A gente precisa preparar nossos filhos. A gente não vai colocá-los numa redoma, né? Nós, como igreja, como mulheres, como família, precisamos saber usar as armas para essa batalha que o mundo oferece, a internet oferece, né? Veja o que eles estão assistindo, assista com eles, questione, busque ver qual é o entendimento deles acerca daquilo, inculque a palavra de Deus na mente do seu filho. E para inculcar você precisa primeiro beber, né, dessa fonte para oferecer a água. Nós precisamos tomar essa responsabilidade, queridas. Precisamos realmente usar as armas, que é a palavra de Deus, é o capacete, a espada, calçar os pés na preparação do evangelho. Temos as armas, mas não temos usado. Precisamos usar, porque a batalha é grande. E precisamos de sabedoria para todas essas coisas. A palavra de Deus nos ensina. Lá em Tiago, capítulo 3, aquele que quer sabedoria, peça a Deus.
e Ele dá, não lança em rosto. Amadas, precisamos colocar realmente em prática a palavra do Senhor para, nos alimentando dela, né, praticando ela, possamos passar de uma forma mais honesta, mais sincera para os nossos filhos. E não pense que eles não percebem, eles percebem. Se você ensina algo que você não faz e não pratica, já foi. Precisamos ser esses exemplos para os nossos filhos. E esperamos que haja frutos em toda essa obra. E esse papel de frutificar, o que é que podemos falar a respeito disso? Vamos ver o que diz a palavra em João 15:16, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Temos aqui o papel do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse fruto, nós pais, já estamos demonstrando? Esperamos que nossos filhos demonstrem, né? Quando a gente conversa com uma professora, a gente quer ouvir elogios dos filhos. Mas então, o que os seus filhos pensam de você? O que será que a minha filha pensa de mim, pensa do pastor Luciano? Nós temos demonstrado esse fruto para que, como exemplo, eles também o façam como exemplo. Porque tudo começa com uma semente. Tudo começa com a ação de Deus no coração da pessoa. Precisamos preparar o ambiente, precisamos falar da palavra, deitando, levantando, precisamos saber disciplinar, precisamos ser coerentes com o que falamos. Fale uma coisa para o seu filho, faça. Se você disse não, é não. Se você disse sim, é sim. Precisamos ser coerentes, né? Precisamos saber que há um líder dentro do lar, o pai, tem a mãe, eles precisam entender. E que acima daquilo, ali daquela instituição, há um pai cuidando de tudo, nosso Deus. Muitas vezes, né, nós nos inquietamos, ficamos frustradas, sem entender muitas coisas acerca do que acontece nas famílias, mas eu digo, minhas irmãs, muitas vezes não temos um pouco de entendimento sobre a soberania de Deus. Precisamos ter fé, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e crer que o Senhor, como a gente costuma dizer, está no controle. Mas a gente tem um entendimento do que é realmente esse controle. Romanos 9, 20, 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou. Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Né? Muitas vezes nós não entendemos os planos do Senhor e ficamos inquietos, ansiosos. E a palavra de Deus nos exorta, não estais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? E quando a gente faz uso dessa paz, que ela é verdadeira, ela é real, o Senhor nos dá um descanso, né? Das ansiedades, das neuras, né? Das preocupações. Precisamos depositar os nossos anseios acerca dos nossos filhos, marido, família, todos no Senhor. Então, minhas irmãs, eu decidi fazer um vídeo curto, até para que não ficasse difícil, né, de rodar, mas eu gostaria de trazer essa reflexão para que as irmãs tragam. O vídeo precisa ser curto mesmo. Amadas, então, para finalizar, que possamos realmente, através do uso da palavra de Deus, de colocar essas verdades em prática,
que possamos transformar o nosso lar num altar de adoração, intimidade com Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este momento. Te agradeço. Fortalece, Senhor, as famílias. Fortalece cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor Deus, ao te buscar em espírito e em verdade, Senhor Deus, e colocar em prática aquilo que é a tua palavra, o que é verdade, o caminho e a vida, teu Filho Jesus Cristo nos nossos corações, Senhor. Nos ensina, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade, amadas, em nome de Jesus.